O fim último da Escritura é a alegria. Esse é o tema da nossa pregação. Enquanto as crianças estão saindo, eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 8 do livro de Neemias. Neemias foi um governador pós-exílio. O que significa isso? Significa que ele foi alguém que atuou governando o seu povo, liderando o seu povo na reconstrução dos muros e dos portões de Jerusalém, após o exílio ou no início do término do exílio, quando o povo voltava. Então ele conseguiu o apoio do próprio imperador do momento, para que ele voltasse para Jerusalém e reconstruísse muros e reconstruísse portões. Se você mora numa cidade que não é murada, se você mora numa cidade que não tem portões de entrada, nem por isso você desconhece o valor disso, né? Porque a sua casa deve ser murada, ou o seu condomínio, e tem portões, e às vezes com grades. Por que nós fazemos isso? Por causa de segurança. Nos tempos de Neemias, isso era essencial para qualquer cidade que desejasse sobreviver durante algum tempo. Você tem que ter muros, você tem que estar num bom lugar, um lugar estratégico, e você tem que ter bons portões. Jerusalém tinha sido queimada, tinha sido derrubada, muralhas destruídas, então ele vai para lá para começar esse trabalho. Mas o povo de Deus não é um povo comum, o povo de Deus não vive somente dessas situações. Nós precisamos de tudo, em geral, basicamente falando, nós precisamos de tudo que outras pessoas precisam. Nós precisamos de proteção, nós precisamos de roupa, de agasalho, nós precisamos de moradia, nós precisamos de alimentação, de todas essas coisas que são comuns. Só que o povo de Deus sempre vai ter alguma coisa a mais. O povo de Deus, se tiver tudo isso, não está bom ainda. E é isso que nós vamos olhar aqui no capítulo 8. Eles estão trabalhando, eles estão fazendo tudo que tem que fazer, né, para a reedificação da cidade, do templo, mas uma coisa é aquela coisa que torna o povo de Israel na antiga aliança diferente de qualquer outro povo. Eles têm um pacto com Deus. Um pacto que foi feito por Deus com eles. E a igreja de Jesus também é assim. Nós temos um pacto que foi feito por Cristo com a igreja. Foi feito lá na cruz, quando ele derramou o seu próprio sangue e derramou a sua vida por nós. Isso é o que nos define. Isso é o que define você. O que define você não é outra coisa, senão a cruz de Cristo. Você tem acompanhado as pregações em 1 Coríntios? Paulo já começa aquela carta dizendo para aquela igreja que ficava dividida entre os seus teólogos de estimação, e a culpa não é do teólogo, a culpa é da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Paulo diz para eles que o que os definia, e o que deveria defini-los, é a cruz de Cristo. O escândalo da cruz, a ofensa da cruz, a coisa obscena que foi a cruz, aonde nós pregamos o nosso Salvador lá, aonde nós, imundos pecadores, colocamos o santo, puro e justo pregado lá, como se fosse um malfeitor e um criminoso. E é aquele escândalo, e é através daquele escândalo, daquela coisa que alguns chamavam de fraqueza e outros de loucura, que Paulo diz, nós fomos salvos através disso. Dessa coisa estupenda de Deus se tornar homem, do Criador se tornar criatura, e ir até a morte. O Deus homem vem como servo, morre como sacrifício, para que nós fôssemos salvos. Isso deveria nos humilhar a todos desde o começo, não é? É o pacto feito lá, é isso que nos define. Paulo está dizendo para aquela igreja isso. Vocês estão aí querendo se definir pela teologia A ou B, e tudo bem, cada um vai ter seu convencimento, sua persuasão doutrinária. Isso não é pecado em si, não. Mas não é isso que nos define, no fim das contas. No fim das contas, o que nos define é que Cristo morreu por nós. O meu rei morreu por mim. Não tem nada que você possa fazer contra mim. Você pode matar o meu corpo, o meu rei vai ressuscitar o meu corpo. Você pode me prender, você pode me bater, mas você não pode me tirar das mãos dele, porque ele disse, ninguém as tira, as minhas ovelhas, das minhas mãos. É isso que me define. É isso que tinha que estar na minha mente toda vez que um sofrimento, uma angústia vem. É isso que tinha que estar na minha mente toda vez que a alegria e o prazer vêm também. Porque senão nós acabamos nos tornando escravos da alegria deste mundo, produzida pelas circunstâncias deste mundo. Até das legítimas, se elas tomarem o lugar do nosso Salvador, do nosso Rei.
Então o povo de Deus não é definido por essas coisas que estão à sua volta, nem mesmo pelas coisas que ele tem em comum com todos os outros. O que nos define é a aliança, é o pacto feito com o Senhor. E ele faz isso através da sua palavra, ele comunica isso. E o povo de Deus, então, ele, nesse momento aqui de restauração, de reconstrução, falta um negócio para eles que eles têm que se voltar, para o que eles têm que se voltar. A palavra de Deus. Por isso nosso tema hoje é esse. O fim último da Escritura é a alegria. Nós vamos ver isso nesse capítulo 8. Inicialmente vamos ler os versículos 9 e 10, mas depois você mantém a sua Bíblia aberta, porque você sabe que texto sem contexto é o quê? Pretexto. Por isso que a gente faz a Bíblia dizer qualquer coisa. Tira do contexto, você faz ela sua escrava e ela vai dizer, por causa disso que a gente diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? O herege sempre vem com a Bíblia debaixo do braço. Pior, o herege vem e abre a Bíblia e faz uma péssima leitura da Escritura. Uma leitura sem contexto, uma leitura sem consistência. Nós não queremos fazer isso. Então o foco é o verso 9, é o verso 10, porém, nós vamos ver o contexto. Então no versículo 9, diz assim, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, mandem porções aos que nada têm, aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Essa é a palavra de Deus. Você pode ler esse versículo e você pode começar a falar bobagem. Porque se tem uma coisa que as pessoas fazem, que os seres humanos fazem, é ler um texto e começar a falar bobagem a partir daquele texto. E você fala que a alegria do Senhor é a nossa força, e você começa a definir isso sem olhar para o restante do contexto. Nós queremos saber em que contexto isso está sendo dito aqui pelos levitas, por Neemias, por Esdras e pelos levitas que estão com eles. Por que estão falando isso nesse momento? A alegria do Senhor é o que nos fortalece. É claro que a gente pode dizer o seguinte, se o Senhor está satisfeito com você, você é fortalecido. Mas como que isso acontece? A respeito de quê? Porque alguns vão dizer isso que se a gente estiver cantando e pulando dentro de um templo. Mesmo que a letra não faça o menor sentido. Às vezes uma letra até que vai contra a Bíblia. Está todo mundo pulando e tal. O Senhor está alegre conosco e por causa disso nós somos fortes. Não, a gente quer saber realmente o que foi dito aqui. Quando você ouve alguma coisa, lê alguma coisa na Escritura, você precisa ter isso dentro de você. Eu quero saber realmente o que o meu Senhor está falando para mim aqui. Eu tenho que saber, não posso ficar simplesmente na superfície. Eu quero saber, eu quero ter certeza do que ele foi dito aqui. Então a gente volta no capítulo 8, a gente volta no versículo 1, que aí você lê o seguinte. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, olha que beleza, já estamos agora com cidades, já estamos restaurando não só Jerusalém, mas ao redor também. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Todo o povo se reuniu como um só homem. Essa aqui é a primeira coisa que nós vamos aplicar. A primeira aplicação é essa, irmão. Como é bom quando o povo de Deus se une em torno do livro de Deus, da palavra de Deus, como se fosse uma só pessoa. É aquele senso de corporatividade, de corporativismo, de congregação, entendeu? No domingo passado eu relembrei aos irmãos quando ministrávamos a ceia, de que a ceia não é um ato individual. Quando você participa da ceia do Senhor, numa igreja do Senhor Jesus, você não se isola ali com o seu pão, com o seu cálice de vinho e sozinho ali fazendo. Não, você tem que olhar para o lado, olhar para o outro. É comunitário, é congregacional, é todo mundo junto. A Escritura diz, esperem uns pelos outros. Nós precisamos resgatar isso nesse tempo de individualismo exacerbado, de individualidade idolatrada. Nesse tempo de não entre no meu espaço, você está no meu espaço. O crente, ele convida, ele é igual Jesus. Ele diz, venham para mim, não fique longe, chegue perto.
Dá para funcionar tudo que é bom nisso aí, irmãos. Dá para funcionar o respeito, dá para funcionar a opinião que é dada, dá para funcionar o falar a verdade em amor, dá para funcionar a ideia de você querer construir no outro a pessoa de Cristo e não a você mesmo, não querer reproduzir você no outro. Dá para fazer tudo isso. Nosso problema não é esse, nosso problema mais é o de individualismo. Eu estou sozinho aqui, eu estou sozinho aqui, é isso que eu vou fazer, eu não sou membro, não estou ligado, nós somos um só corpo, ou então nós não fazemos parte de Cristo. Não é uma questão de igreja, não. Ou você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, ou você não faz parte do próprio Cristo. Não adianta que você pense, ou como você se desculpe, ou a invenção que você tenha na mente para agir de outra forma. Aqueles se reúnem como um só povo. Como um só homem, como uma só pessoa. E o que eles falam? Traga o livro. É isso que eles falam para Esdras, que era o sacerdote, é o escriba. O escriba é uma pessoa muito culta, o escriba é uma pessoa que não só escreve, não, como o nome diz, né? Ele escreve, ele copia, ele faz comentários, ele dá aula sobre o assunto. É isso que um escriba era. Um escriba era um entendido, geralmente, com uma cultura bem ampla nos tempos do Antigo Testamento e mesmo nos tempos do Novo Testamento. E o que eles fazem? Falam para eles, cara, traz o livro. Então a primeira coisa é essa. É muito bom, é muito importante quando a gente resgata o conceito de congregação, de igreja, de corporatividade, porque o Senhor salva a igreja dele, ele reunirá a igreja dele no final. A segunda coisa é que isso aconteça em torno do livro de Deus. Aí pode aparecer alguém dizendo o seguinte, mas isso não seria uma bibliolatria? Depende, irmão. Se você é daquele que pega lá o Salmo 90 e deixa aberto na porta da sua casa, dizendo que aquilo vai espantar mal olhado, pode ser. Mas o que o povo diz aqui é o seguinte, Esdras, traz o livro. Qual livro? O livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Não é o livro qualquer, não é o livro de Moisés, é o livro da lei, mas não qualquer lei, é o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado, aquela lei, ao povo de Israel. Traz o livro. Nós estamos aqui, todos aqui, agora traz o livro. Nós não queremos saber a sua opinião, nós não queremos saber a opinião de Neemias, nós não queremos saber a opinião dos levitas, nós queremos o livro. Que coisa maravilhosa, não é? Você já pensou cada igreja no Brasil dizendo, pastor, o livro, pastor, abre o livro, pega o livro, explica o livro, aplica o livro de Deus. Já pensou a mudança que seria? Que maravilha que seria? Nesse momento aqui, esse é um momento glorioso, esse é um momento gostoso, esse é um momento muito gostoso na vida do povo de Israel. Esdras, traz o livro. Está aqui. Você leu comigo? E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o livro, Esdras. Eu antes queria dar uma palavra, o livro, Esdras. Não, eu tenho certeza que Esdras não quis dar nenhuma palavra. Ele trouxe o livro, colocou o livro lá. O livro da lei, para ler. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação composta por homens e mulheres, todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres, dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então é todo o povo como uma só pessoa reunido, e todo o povo em torno de uma só pessoa reunido em torno do livro de Deus. E aqui o que o autor do livro faz é dar um spoiler. Spoiler é uma coisa repreensível, né? Mas o narrador, nas escrituras, o narrador, ele é soberano, sabe? Ele é soberano. Ele diz para você o que vai acontecer. Quando você está assim, você já contou o que vai acontecer? É isso que está acontecendo aí. Ele vai ler o livro todo, ele vai explicar para todo mundo, e todo mundo estava atento. Ele vai agora falar um pouco mais sobre isso, mas é isso que vai acontecer, você já sabe, o fim do filme. Entendeu? Só que tem alguns detalhes que serão muito importantes e ele vai colocar. Mas é isso que vai acontecer. Então, note, ele leu o livro diante de uma congregação de homens, de mulheres que podiam entender. Tem gente que às vezes ainda diz para nós assim, mas vocês tiram as crianças do culto?
Nós só tiramos num culto, que é agora à noite, como vocês viram, algumas crianças saíram. No culto da manhã as crianças ficam conosco. Mas, irmãos, eu estou ciente desse texto aqui. Entendeu? E tem crianças que não vão entender esse texto, não. Não adianta você querer espiritualizar a coisa, espiritualizar seu filho, não, tá bom? Não vai entender. Mantemos as crianças aqui por uma questão de que elas se acostumem com o vocabulário e porque confiamos que os papais e mamães estejam fazendo o seu trabalho em casa, a tarefa de casa. Mas aqui, não pensa que ficou um monte de criança ali o tempo todo, essas horas todas. Não, o texto é muito claro. Vamos nos prender ao texto? Homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Tem hora que a gente coloca a criança de lado. Meu irmão, seu filho não vai se desviar daí. Se tem uma coisa que não vai fazer seu filho ir embora da igreja, é ele sair durante, por exemplo, a pregação agora e ficar ali alguns minutos. Tenha certeza, ele pode se desviar da igreja, mas não será por isso. Tá? Procura a causa que ela vai estar em outra situação. Ela vai estar, por exemplo, no modo como papai e mamãe se tratam dentro de casa, não dão testemunho do evangelho. São crentes, mas dão um péssimo testemunho para os próprios filhos. É com um péssimo testemunho que pastores dão para os seus próprios filhos, sem cuidado com a esposa, sem cuidado com o filho. E aí o ministério pode estar em de vento em popa, daqui a pouco a família está se despedaçando lá. Pode ser por isso, mas não por causa disso aqui. Então, quando eu ouço uma crítica assim, mas vocês tiraram, alguém já usou a expressão tipo Herodes espiritual, um negócio assim, porque você está tirando a criança. Gente, calma, pera lá. E aqui? Você vai dizer que as crianças estavam aqui, os bebezinhos estavam aqui, esse período todo, quando o texto está dizendo, todos os que eram capazes de entender o que eles iam ouvir. Porque não ia ter musiquinha, não ia ter dancinha, não ia ter nada disso. Ia ter um sujeito lendo e os outros explicando. Sujeito lendo e os outros explicando. E não pense que cada levita saiu ali com uma cópia do livro de Moisés, não. Ninguém foi lá numa tenda e disse, aí, já xerocou tudo? Já fez cópia? Não, provavelmente aquela era a única cópia que existia. Talvez houvesse mais outra, se desse sorte. Desse sorte é uma palavra, uma expressão bem teológica, né? Bem calvinista, né? Aí ele vai lá e só tem aquele, Neemias, Esdras lendo e os outros explicando. E tinha que estar atento. E disse aqui, o povo todo tinha os ouvidos, ao final do verso 3, atentos ao livro da lei. Atento, tá? Ligado lá. Não é uma maravilha isso? Gente, pecadores não querem saber de Deus. Pecadores deixados a si mesmos, eles não querem saber do livro de Deus, eles não querem saber da palavra de Deus. Eles não querem. Quando você vê isso aqui, é obra da graça de Deus. E tanto tempo assim? Sim. Porque eles não ouviam isso há muito tempo. Temos que recuperar, é isso que eles estavam fazendo. Vamos recuperar isso agora. E eles vão fazer isso ainda nos capítulos seguintes, começando a aplicar as coisas que estão ouvindo no livro ali. Que maravilha. Peça isso pela sua igreja. Senhor, dá a mim e aos meus irmãos ânsia, desejo de ouvir a Tua palavra cada vez que ela é pregada, de buscar aqueles que pregam com fidelidade a Tua palavra. Peça isso pela sua igreja. Peça para que a sua igreja seja esse tipo, atento, ouvidos atentos ao livro de Deus, à pregação do livro de Deus, desejando isso e não aceitando qualquer outra coisa que seja anunciada. Isso é para você pedir. É para você falar, Senhor, esses estão chegando para a nossa igreja agora, que eles sejam assim, que o Senhor coloque isso no coração deles também. Então, de quem já está, de quem chega, que nós sejamos aqui abençoados por Deus. A grande figura disso aqui é Deus, irmãos. Não é o povo, não, entendeu? Porque se o povo está fazendo isso, o povo está fazendo isso por graça. Porque Deus está operando no coração do povo. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Ou seja, foi planejado. Essa é a próxima aplicação. Não aconteceu por acaso. Ninguém tropeçou no livro da lei e, caramba, vamos começar a ler isso aqui, chama todo mundo. Não. Gente, nós temos que fazer isso. O povo está querendo, inclusive, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um negócio. Isso era o costume, isso não foi uma invenção deles, não. Tá? Em qualquer lugar se fazia isso quando alguém tinha que fazer qualquer declaração, por exemplo, ou discurso, nesses tempos. Então, se fizeram um púlpito elevado, uma plataforma elevada, colocaram lá um púlpito de madeira, um apoio para o livro da lei. Eles planejaram, eles pensaram.
pensaram. Não ficou naquela assim, vamos deixar que o Espírito fala, irmão. O Espírito vai falar, na hora lá o Espírito, sabe, a gente segue o que o Espírito disser e vai atrás do Espírito de porco, muitas vezes. Tem nada a ver com o Espírito Santo, um monte de coisa que se faz por aí em nome de espontaneidade, aparentemente espiritual, mas que de espiritual não tem nada. Eles planejaram, eles fizeram para aquele fim. E fizeram pensando mesmo aquele fim. Porque, olha só, estavam em pé ao lado dele, à sua direita, e aí, um monte de sugestão aí para Thaís, se quiser, para quem mais estiver grávida aí, inclusive aquela que não sabe que está. Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Messulão. Um monte de nome aí para menino aí, se você quiser. Ou seja, essas pessoas tinham que estar para lá, tinham que estar para cá. Alguém pensou assim, não, os levitas vão ficar ali, isso tem tantos metros lá, e chamaram o Fábio deles lá, tem tantos metros e sal assim, né? Botaram e tal, aquele negócio, porque eles têm que estar ali. Não foi um negócio feito de última hora, não, eles pensaram, irmãos. Então, se você tiver que se reunir, como eu me reuni, debaixo de árvore lá na África com uma igreja, ou no que restava de uma varanda, num outro local, também na África, a gente faz. Mas se dá para a gente planejar, pensar, como é que a gente vai fazer aqui para que possamos fazer isso do melhor jeito, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas entendam, para que elas aproveitem, para que elas sejam beneficiadas. Todo domingo, às 17 horas, todo esse pessoal que você vê aqui ao longo dos domingos, dirigindo o culto, eles se reúnem. Para quê? Para fazer exatamente isso. Nós pensamos, nós planejamos, nós avaliamos. E qual é a ideia? Por que a gente faz isso? Eles podem dizer para vocês. O ponto é o seguinte, temos que prestar um bom serviço à congregação. Não podemos atrapalhar a pregação, o culto, a adoração. Nós não podemos atrapalhar com uma música mal tocada. A gente pode falhar, a gente pode errar, porque todo mundo falha. Mas nós não podemos não planejar, não pensar nisso e atrapalhar a congregação na hora do louvor, da adoração, por causa de alguma coisa assim. Você precisa desenvolver isso. Planeje, pense. Planeje seu horário, seu tempo de leitura da Bíblia. Planeje o estudo bíblico que você vai fazer com aquele irmão, com aquela irmã que você está convidando para isso. Planeje fazer o estudo bíblico com alguém. Faça como eles. Então, essa aqui é mais uma aplicação. Eles pensaram, eles planejaram e todos estavam ali prontos. Eles não estavam ali por acaso. Não era papagaio de pirata, como acontece aí nessas entrevistas que você vê às vezes na TV. Entendeu? E não era palanque de político, onde às vezes o palanque nem dá todo mundo lá, mas o camarada tem que ficar assim, atrás, aparecendo, nem que seja o olho dele ali atrás do político que está lá. Não era nada disso, não. Eles estavam ali para isso, eles tinham uma função. O que eles iam fazer? Esdras, verso 5, abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que o povo. Isso aqui simplesmente está dizendo, obviamente, né? Você não viu o que a gente fez? Nós não preparamos um lugar, então, à vista de todo o povo, ele abre o livro, que é isso que o povo quer. O povo tinha dito, Esdras, traz o livro. Está aqui o livro, todo mundo está vendo. É o livro da lei. Não é que eles estivessem checando qualquer coisa, não. Mas é simbólico isso. Vamos lembrar, irmãos, que essas coisas são elementos de culto no Antigo Testamento. Todo o ritual, todo o drama que se desenvolve ali. Há um drama que se desenvolve no culto que nós prestamos. Há um drama que se desenvolve aqui. Uma coisa que é apresentada, uma pessoa que é apresentada. Tudo que nós fazemos, as músicas que cantamos, as orações que fazemos, o nosso modo de pregar, tudo que fazemos aqui é para colocar Jesus Cristo diante das pessoas. Cristo diante das pessoas. Por isso, quando a gente faz um batismo, a gente tem o cuidado de fazer um batismo que seja solene, que seja bonito, para apresentar a beleza que há em Cristo. Vocês nunca vão me ver, com a graça de Deus, botar uma piscininha aqui para enfiar um sujeito de cabeça nela para dizer que está batizando. Mesmo que não tivéssemos o batistério, não, vamos fazer alguma coisa séria. Eu compartilhei com os irmãos que são pretendentes à membresia da igreja ontem, né? Assisti um vídeo onde o sujeito, uma igreja aí, o cara colocou uma piscininha e entraram 3 marmanjos lá dentro. O que ia ser batizado está de joelhos. E está
pastor e talvez um ajudante, outro pastor ali, num negócio pequenininho. Aí ele vai e afunda o sujeito assim, ele está ajoelhado, porque é pequeno, não dá para ele fazer do jeito que é o melhor jeito de fazer, porque existe técnica para isso, acredite. Aí ele joga o cara para frente, que ele está ajoelhado, e mantém o cara lá um tempão. É sério, está filmado. Eu já disse aqui à igreja, irmãos, que dá vontade da gente fazer isso de vez em quando, sabe? Vontade. Pena que todo mundo que dá vontade geralmente já foi batizado, né? E aí, quando ele solta o sujeito de lá, o sujeito sai como qualquer ser humano normal. Aquele negócio assim e tal. Uma coisa solene, uma coisa séria, uma coisa que apresenta a bênção interna de você ter sido lavado dos seus pecados, virou jocosidade dentro do templo. Virou bagunça dentro do templo. Fora isso, né? Aparece uma pessoa filmando, aparece outra pessoa filmando, todo mundo tem celular e filmando, porque é isso aí, não é? Não, todas essas coisas têm significado. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Todo o povo se pôs em pé. Isso é tradição em muitos lugares, faz parte da cultura de muita gente, né? Mostrar a solenidade daquele momento assim. Nós fazemos leituras aqui que as pessoas não ficam em pé, nós falamos, esperamos que cada um haja reverentemente. Porém, a leitura dos salmos que temos feito é um momento que todos ficamos de pé e todos lemos, para lembrar isso e para que a gente tenha chance de testemunhar, inclusive, para nossas crianças, sobre, olha, seja nesse momento, seja em qualquer outro, que esse livro é lido. Nós não lemos esse livro como lemos o Jornal do Dia, como lemos o romance de ficção, como lemos o livro técnico. Esse é outro livro, essa é outra palavra, essa é a palavra do Senhor Jesus. Se você não tiver com isso na cabeça quando nós abrimos aqui, você não está fazendo o seu trabalho no culto, tá? Se você está achando que o seu problema é achar a página, não é? Você ficou no meio do caminho. Olha para a criança que está perto, mesmo que não seja seu filho, sua filha, mostre como aquele momento é solene, ao mesmo tempo é alegre. É alegre e é solene esse momento da leitura da palavra de Deus. O dirigente diz aqui, eu vou ler, os irmãos vão acompanhar, é para você ficar ligado. Como esse povo aqui, todos tinham os ouvidos atentos ao livro da lei, é para você ficar ali assim, é para aquela criança olhar assim. Você está hipnotizado? Se uma criança conseguir perguntar isso, irmão, de você aí começou a fazer seu trabalho. Se uma criança perguntar qualquer coisa semelhante a isso, por que você está assim? E você puder responder, é a Bíblia que está sendo lida. Você tem ideia do que é isso? Acredite, crianças bem novas hoje sabem lidar com essa expressão. Eu sei, eu vejo meus netos lá, tem ideia do que é isso? Né? Consegue. Meu neto tem 5 anos e lida com expressão desse tipo. Ele não é novidade, ele não é o único, não. Criança. Mas qualquer coisa que ela perguntar, porque ela viu sua atitude, porque ela viu... Não, às vezes a criança está lá, vamos ler a Bíblia, está tirando lá um doce, tirando um negócio para dar, e é criança. Aí depois, quando a criança se perde, foi porque tirou na hora do culto. Não, foi porque nós não demos testemunho no culto, em casa, na escola, aonde a gente estiver com uma criança, a gente pode dar testemunho, a gente não faz isso. A gente mostra para a criança, isso não é importante. Não. Eles estão lendo aí, aproveitar esse tempo para te dar um docinho aqui. Irmão, pensa, o que a gente está fazendo? Dentro do templo. Não é por causa do templo, não, é no culto. Aqui estão todos atentos, com seriedade. E no momento que o livro é colocado, ali, todo o povo se põe em pé. E aí Esdras faz o quê? Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Olha só. O livro ainda vai ser lido, mas eles não vão para o livro assim, tipo, não, estou muito íntimo disso aqui, qualquer coisa que eu vou explicar, não tem problema nenhum, tal. Não. Esdras louva o Senhor, o povo levanta as mãos. Quando o povo faz isso, irmãos, a ideia é o seguinte, mãos vazias, sempre é assim. Ainda no tempo do Novo Testamento é isso que vai acontecer. Os desenhos, pictórios e todo tipo de arte que você vai encontrar do tempo do início da igreja, você vai encontrar muitas vezes as pessoas orando, as figuras das pessoas orando assim. Muitas vezes é assim que está. Não importa como, é mão vazia. Senhor, nós somos os pedintes.
Nossas mãos estão vazias para que o Senhor as encha. Nós dependemos de Ti, nós queremos o que vem de Ti. É isso que é. Entendeu? Você fica assim. E eles levantam a mão e eles dizem, amém, amém. Eles se inclinam e lhe adoram o Senhor. E aí, se você quiser ainda aumentar a sua lista, Jesua, Bani, Serebi, Jamim, Acube, Sebetai, olha só, legal, Sebetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo e o povo permanecia no seu lugar. Eles continuavam lá, e Esdras lendo, e o povo lá, eles fazendo isso. Como eles faziam? Saíram dali de repente, talvez um falasse de cada vez para ser ouvido, não é dito isso, não é importante, o importante é que eles ensinavam a lei ao povo e o povo permanecia. Eles iam lendo o livro da lei claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que lia. Olha só, que maravilha, não é? Vamos explicar que é isso e tal, explicando para o povo entender. E aí chegamos no versículo 9, agora a gente tem um contexto. Dentro desse contexto, dentro desse ambiente todo, essa foi a última aplicação dessa parte aqui. A gente quer entender o texto. O texto precisa ser explicado e a gente quer entender o texto. O entendimento do texto é o objetivo da pregação e do estudo. É isso que a gente quer. Você não pode sair simplesmente da igreja e ouvir uma mensagem e tal. Não, você tem que sair, eu entendi. Ou se eu não entendi, o que não permitiu o meu entendimento? O pastor foi complicado demais, o pregador usou palavras que eu não consegui entender, expressões, construções de frase e tal. Ou ele usou, mas não explicou a construção que ele estava falando, não explicou o que era aquilo. Ou então ele usou e quando eu ouvi aquela palavra, a palavra é difícil. E aí ele explica lá, mas eu estou com a cabeça lá, não sei onde, no meu orgulho. No meu orgulho. O pastor falou uma palavra difícil. Aí o pastor explica a palavra, não é? Explica o que é. Só que você está lá pensando, pastor devia usar a palavra mais simples. Está lá o pastor explicando o negócio. E aí no final, eu não entendi. Não entendi porque não entendeu porque não tem zelo, porque não tem humildade, porque não quer aprender. Porque você já disse o que o outro tem que fazer. Ele tem que fazer conforme você quer. Você não está adorando, você está querendo ser adorado. Nem que seja só por você, mas você está querendo isso. Não é a atitude do crente na igreja. O crente quer crescer, o crente quer compreender, o crente quer entender o texto. E se depois de tudo ainda mesmo ele não entendeu, ele corre atrás. Ele não fica aí, não sei, não, ele corre atrás. Não entendi. Aqui tem vários irmãos que fazem isso o tempo todo. Pastor, aquilo que o pastor falou, aquilo que o pastor falou, aquilo que o pastor falou, aquilo que o pregador falou, aquilo que o professor da escola dominical falou. O que é? O que é? Não, ainda não entendi. Eu quero compreender, eu quero entender bem. E era isso que estava acontecendo aqui. Claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Então, esses homens aqui com esses nomes que são para nós estranhos, para eles os nossos nomes talvez fossem estranhos, né? Esses homens só ficavam satisfeitos quando ele dizia assim, você compreendeu? Entendi, agora eu entendi. E aí a reação veio, porque se você entende, alguma reação acontece. Eu digo, eu entendi. Eu me lembro de ter pregado uma mensagem no meu local de trabalho, no final de um ano, era Natal, e eu preguei, né? Eu preguei sobre o texto de Mateus 1, onde o anjo diz que Jesus salvará o seu povo dos pecados deles. Né? O seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus quer dizer, Yahvé é salvador, ou Yahvé salva. Né? E aí veio uma colega de trabalho, não crente, lá, maravilhada. Gostei muito do que você falou. Olha, eu estou tão emocionada. Aquilo ela falando comigo assim, eu disse, não entendeu nada. Não é possível. Será que eu não fui claro o suficiente? Porque eu mostrei, o que eu falei foi o seguinte, basicamente o argumento foi o seguinte, o nosso pecado é tão sério, é tão grave diante de Deus, que ele teve que vir para resolver o problema. E essa reação é daquela reação de quem, né, assim, mas foi maravilhoso, é Natal, gente, que maravilha e tal. Né? Então você diz, eu entendi, e nada, não tem reação nenhuma, você só consegue, foi uma boa, foi legal, não sei o que e tal. Não vai para casa, aquilo não está fazendo alguma coisa, porque aqui fez. Então o pregador talvez não seja hábil o suficiente, ou talvez não seja zeloso o suficiente, essas coisas podem acontecer também. Mas verifique bem se é isso que está acontecendo, ou se talvez você não está tendo zelo. Termina o culto, você vai logo para o cumprimento, para falar do negócio, olha, o Mengão hoje venceu, e venceu mesmo, venceu bem. Mas aí, você esquece o negócio todo, eu tenho que aproveitar quando acontece, né? Aí, você esquece, vai para casa depois,
Não pensa sobre pregação. Às vezes, sabe quando é que a pessoa vai fazer isso? Quando ela tem filho. Nasce uma criança dentro de casa, e aí, com o trabalho que o departamento infantil aqui incentiva sempre, etc. e tal, poxa, esses chatos aí estão dizendo que eu devia falar da pregação de domingo para as crianças durante a semana, comentar, não é? Aí você fica sem jeito, constrangido, talvez comece a fazer antes. Começa a ir para casa, essa sua oração de domingo à noite, antes de dormir, ela não precisa ser longa não, tá? Não precisa ser longa, irmão, não tem que ser aquilo que você não é. Programe, talvez o seu horário de orar não seja esse. C.S. Lewis, por exemplo, dizia que o pior horário para orar é imediatamente antes de dormir. Você cansado, com sono, não, faz outra coisa. Use outro esquema, o importante é que você ore, esteja na presença de Deus, então você considera aquilo que foi pregado. Habitue-se a fazer isso. Né? Senhor, aquilo que eu ouvi hoje, fale com Deus a respeito disso, relembre um pouco, releia o texto, lembre um pouco do que foi dito, talvez você tenha anotado, então você dá uma lida lá nas anotações. Mas se não acontece nada e você não está nem aí, não estranhe que você não cresça. E não estranhe que você não experimente o que eles experimentaram, porque eles experimentaram duas coisas aqui muito bonitas de se ver, muito tocantes, muito impactantes, na verdade. Verso 9, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todos, ou seja, todo esse pessoal que ele já tinha mencionado aqui, que tinha lido o texto, que tinha explicado o texto, para todo mundo entender, que o pessoal entendeu, começou a olhar para o povo assim, gente, e aí, o que é isso? Estava acontecendo alguma coisa. E aqui o narrador faz um negócio que você precisa estar atento para ele. Você viu que eu dei spoiler lá? Aqui ele faz o contrário. Isso é muito comum em narrativas do Antigo Testamento. Do Novo também. Mas, principalmente no Antigo Testamento. Como eu disse, o narrador ele é soberano. Ele está narrando a história. Né? Gente, o texto está inspirado, tá? Mas isso não elimina a técnica narrativa. A Bíblia é bonita. Ela não é só utilitária, ela é bonita. Então, aqui ele faz exatamente o oposto. Ele não diz para você o que aconteceu. Ele não fala, ele só fala depois. Aqui ele deu spoiler. Né? O livro ia ser lido, o pessoal queria ler, e o pessoal estava atento a tudo que se dizia, estava todo mundo lá que podia entender, estava lá reunido. Agora ele faz o oposto. Sem mais nem menos, ele diz que Neemias, Esdras e o pessoal, eles disseram para o povo assim, esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Peraí, o que aconteceu? O que houve? Estava lendo o livro, lá o pessoal estava entendendo, estava todo mundo. Foram eles que disseram, Esdras, traz o livro. Foi eles que ficaram de pé quando o livro foi colocado. Esdras louvou e eles louvaram junto, eles se curvaram, adoraram. O livro foi explicado e eles estão chorando agora. Se você parar aqui, você já começa a ficar instigado, viu? O narrador sabe o que está fazendo. Ele omite para você alguma coisa, para você ficar assim. Se você é muito ávido e começa a ler, você deixa de sofrer esse impacto. O que aconteceu? O que houve aqui que agora está todo mundo chorando, gente? Você pode pensar várias coisas. Eles estavam lendo o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel, e agora estão chorando. O que você acha que aconteceu? Vai. Pensa aí. Você tem instrução bíblica, não tem? Você conhece alguma coisa da Bíblia? Você conhece alguma coisa da lei também? Como que você choraria quando o livro da lei estiver sendo lido? Você pode pensar pelo menos duas situações, não é? Que livro maravilhoso, oh meu Deus, que beleza, oh, quanto tempo eu não ouvi essa leitura. Mas eu não acho que seja isso, não. Eu acho que é muito mais, embora isso também estivesse envolvido, eu acho que é muito mais, Senhor, como nós nos afastamos de Ti. Como nós paramos de fazer o que o Senhor ordenou. Tantas coisas estão ordenadas e nós simplesmente fomos deixando de fazer. Ficamos esse tempo todo na Babilônia e agora... Aí o povo começa a chorar. Não é estranho que o povo chore. Não se é um povo que se reuniu como um só homem, que disse, traga o livro, Esdras, que quando o livro começou a ser lido, ficou ligado àquilo, e que quando foi explicado, fez questão de entender. Não é estranho que esse povo chore. Eles entenderam. Meu irmão, ore para que o Senhor impacte seu coração quando você ouvir a pregação e quando você ler a palavra dele. Que é a palavra de Jesus, ela apresenta Jesus para a gente. Eles nem tinham a apresentação do Cristo de Deus ainda. Nós temos a própria palavra diante de nós. O Logos de Deus, o Verbo eterno, o Senhor Jesus, a palavra eterna.
O Senhor Jesus se confunde com a sua palavra. O Senhor Jesus nunca fez nada distanciado, 1 milímetro que fosse daquilo que ele dissesse. Ele é cada palavra que ele proferiu. E essa aqui é toda a palavra dele. Agora, então, que ele criou isso em você, o narrador resolve dizer para você, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E eu já disse a você os principais 2 motivos pelos quais seria o que eu penso, e que a maioria dos comentaristas pensa também, que foi a razão. É até por causa do que acontece depois. Num texto que não é o nosso texto hoje, é onde nós não vamos, Festa dos Tabernáculos. E é dito, lá no versículo 17, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Eles começaram a fazer, está mandando fazer isso. É aquela festa que relembrava o tempo que eles passaram no deserto, que Deus sustentou o seu povo. Então a gente sai de casa, olha só que testemunho legal. Né? Aqueles que têm quintal, esse pessoal que mora na região serrana, então, tem quintal grande, né? Dá para fazer isso. Chegar num tempo lá e montar uma cabana, hoje nós vamos dormir aqui fora. Por que, papai? Por que a gente vai fazer isso, mamãe? O povo de Israel peregrinou no deserto, sem ter casa, só tendo cabana, barraca, tenda, sabe? Ficaram isso, onde lembravam isso. Nós não tivemos no deserto, né, pai? Ô, mãe, a gente não, nós estamos numa peregrinação, sim. Isso aqui não é o nosso lugar, não. Vocês estão confiando nessa casa aí de alvenaria, de tijolo, de concreto? Não, nós estamos numa jornada, estamos numa caminhada. Estamos aqui hoje, Deus pode nos mandar para lá amanhã. Não seria um bom testemunho esse? Para as crianças, né? Eles iam olhar assim, primeiro que eles iam adorar. Você sabe. Vamos dormir lá fora, olha só. Né? Aí você dá o sentido para elas, elas iam adorar um negócio desse. Eles começaram a fazer. Então, quando você sabe que eles começaram a fazer isso, o capítulo 9 é uma daquelas grandes orações de arrependimento. O capítulo 9 segue a essa situação da leitura do livro da lei, quando eles começam a orar. Então, verso 10, então lhes disse, aquele grupo todo, os levitas e os levitas ali, vão para casa, comam e bebam, o que tiverem de melhor do que, sugando lágrimas, assim e tal, Não, gente, vocês entenderam errado. É bonito, isso é correto até, a contrição é correta, mas hoje, esse dia é consagrado ao Senhor. Porque o livro foi lido de novo depois de muito tempo. Então vão para casa, comam, bebam, o que tiverem de melhor. E não esqueçam de ninguém, não mandem porções aos que nada têm preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Entendeu? O livro de Deus, a palavra de Deus, o efeito que ela causou. Então, as 2 reações, a primeira, a tristeza, chocou. Mas o final último do livro, da Escritura, não é a tristeza. O Evangelho causa a tristeza. O Evangelho nos leva primeiro ao chão, ao arrependimento, ao desespero até. Mas não deixa a gente lá. Não deixa a gente lá. A lei deixa você lá. Você vai à lei e você fica assim, e agora eu estou perdido, e tal, assim. Mas note que mesmo aqui, com a leitura da lei, existe salvação. Não é condenação. Mesmo a lei não tem como fim deixar você lá. Ela não leva você adiante, quem faz isso é Cristo. Quem nos levou adiante foi Cristo. Embora nesse momento eles não soubessem a dizer nada sobre isso. O que eles tinham que fazer? Exatamente o que eles estavam fazendo. Mas Esdras, Neemias, olha só e tal, olha, mas vocês não ouviram? Sim. Vocês não estão com disposição de fazer? Sim. Então vocês não estão crendo? Não estão confiando na palavra dele? Sim. Então vamos festejar. Não é o que acontece hoje? Você creu no Evangelho, creu na palavra dele quando foi pregado? Então vamos festejar. Vamos festejar, porque os nossos pecados foram perdoados por ele. Eles tinham essa certeza lá, por isso que eles vão confessar pecados. Eles não iam fazer um troço lá que não tivesse nenhum sentido. Estamos perdidos, a lei não pode fazer nada por nós. Não, irmãos, isso só é dito quando chega a nova aliança. E aí se mostra que a lei apontava para algo muito maior e que é para você não ficar preso na letra da lei, pura e simplesmente. Mas para eles aqui, não. O que a lei diz? O que a lei diz? A lei diz, arrependamos-nos.
peçamos ao Senhor porque Ele é grandioso em perdoar. E é o que eles vão fazer. Por isso, os líderes dizem, vão para casa, comam, bebam o que tiverem de melhor, mandem porções ao que não tem nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fique triste, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Se você quiser ver apenas o verso 11 e 12, eles dão força, falando força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Acalmem-se. Não precisa assim, mas olha só, mas hoje é dia de alegria. O Senhor ainda está falando conosco. E você notou? Não tinha profeta. Não tem profeta aqui. Não tem ninguém aqui dizendo assim, diz o Senhor. Porque isso já está claro, porque o livro da lei que o Senhor havia ordenado a Israel foi lido. Eles não estão muito próximos da gente aqui, nesse ponto, não estão? Sabe aqueles dois círculos que tem assim, a tangente que passa ali, está quase juntando os dois, quando quase se tocam assim? Eles estão na antiga aliança, nós estamos na nova. Eles não sabem nada sobre Cristo, nós sabemos tudo sobre Cristo, tudo que a gente precisa saber para a salvação. Mas aqui eles não estão lá pertinho da gente. Nessa situação aqui, não fiquem tristes. Hoje é dia de alegria. Porque eles ouviram as palavras, ele pregou a palavra, ele só tinha a palavra, é a palavra, a mesma coisa, fé na palavra de Deus, só isso. Não tinha um profeta, tinha uma Bíblia sendo aberta e lida, exatamente como está aqui hoje. Tá? E tinha alguém pregando a Bíblia, exatamente como aqui hoje. Então, nesse momento, eles estão bem próximos, né? Porque não apareceu nenhum profeta falando assim e tal, com uma revelação. Apareceu um livro, um pregador e mestres da palavra explicando a palavra. Então, todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham, fazer grande festa. Por quê? Pode ler aí, pode falar. E agora, se todo mundo conseguir fazer junto, vai. Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. O fim último era a alegria. No primeiro momento, choraram. Mas depois, o que os líderes estão dizendo é o seguinte, gente, Deus está nos falando. Deus está falando com a gente na sua palavra. Eu fico pensando se isso aqui não foi uma preparação para 400 anos de silêncio profético que vão acontecer. Durante 400 anos, entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, nenhum profeta aparece. O primeiro que vai aparecer, uma grande característica de profeta, é João Batista. Se a gente falar corretamente, é João o Batista. Será que isso não é uma preparação? Deus falando ao seu povo através de um livro que é lido e explicado. E hoje, quando nós fazemos isso, a quem nós apresentamos? Ao dono do livro, o Senhor Jesus. A palavra viva que veio. Aquele que tem a palavra de vida eterna. Não foi isso que os discípulos disseram para ele? Só tu tens as palavras de vida eterna. É isso que nós apresentamos hoje. Nós ficamos de pé, não diante de um livro puro e simplesmente, mas diante daquele que nos redimiu. Nós nos curvamos e adoramos, nós elevamos as nossas mãos vazias, nós dizemos amém, amém, diante daquele que morreu na cruz por nós, que é a própria palavra viva de Deus, é a própria mensagem de Deus da forma mais explícita possível. Cristo na cruz, não tem nada que fale mais do amor e da justiça de Deus do que isso. A justiça de Deus está lá porque existe uma cruz na qual Cristo está pregado. Ele não está no trono, ele não está numa poltrona, ele não está no banco. Mas o amor de Deus está ali porque Cristo está pregado na cruz. Porque é Ele que foi colocado lá no meu lugar e no seu lugar. E por causa disso, esse display, essa mensagem assim, salva. O próprio Verbo vivo se tornou a própria mensagem que traz salvação. De modo que qualquer que nele crê será salvo.
Geralmente, como muitos aqui podem testemunhar, primeiro o choro, primeiro a tristeza, eu sou pecador e eu estou perdido, depois a alegria, Ele me salvou. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra e porque Cristo é a palavra final do Senhor para os homens. E Cristo falou conosco, nos dando vida, Senhor. Cristo ordenou vida. E nós te damos graças porque no último dia, todos aqueles que são filhos do Senhor, do Deus Pai, adotados em Cristo Jesus, nosso irmão mais velho, eles ouvirão a voz de Cristo, Cristo falará novamente, eles sairão dos sepulcros. Nós te louvamos por isso, Senhor. A Tua palavra é viva hoje, a Tua palavra foi viva no passado, a Tua palavra é sempre viva. Porque a Tua palavra é o próprio Cristo, o próprio poder de Cristo, a própria ideia de Cristo, o próprio conceito de Cristo. E finalmente Cristo entre os homens, Cristo encarnado, Cristo Deus homem. Aquele em quem nós colocamos a nossa confiança e a nossa fé. Para que nenhum de nós aqui se satisfaça com menos do que entender bem a Tua palavra, do que persistamos nisso. Que nenhum de nós aqui fique sem dar esse testemunho a outros que precisam de Ti. Abençoa-nos, pois, abençoa os irmãos e irmãs que fazem parte desta igreja e aqueles também que estão nos acompanhando pela transmissão. Que a Tua palavra os alcance aonde estiverem. Em nome de Jesus oramos. Amém.